houve vários momentos que eu acredito que foram determinantes para hoje termos o Futebol Clube do Porto como todos conhecemos e que todos amamos, sendo que alguns deles aconteceram antes mesmo de eu ter nascido, portanto não os presenciei, mas diria que há momentos que foram chave. Desde logo o campeonato de 77-78, numa altura em que o treinador era escolhido por votação e que o voto do diretor da pesca, por exemplo, contava tanto como o voto do diretor de futebol, que era algo que não faria sentido, e felizmente hoje já não é assim. E foi das primeiras medidas que Jorge Nuno Pinto da Costa implementou, foi que para ser diretor do futebol teria que ter independência sobre o futebol. Escolheu o Pedroto como treinador, e esse campeonato foi um campeonato decisivo, no sentido em que quebrou um jejum, que ainda hoje é o maior jejum da história do Futebol Clube do Porto, 19 anos, que ficou conhecido pelo gol do Admir, num jogo contra o Benfica, em que entramos a perder, e bastava-nos o empate, digamos assim, para sermos campeões, e esse gol acabou mesmo por chegar já perto do final do jogo. Do outro lado, seria para Simões, já foi feito para Ademir, chutou! E a partir de 1982 começa a verdadeira revolução do Futebol Clube do Porto, em que fazia parte do programa eleitoral de Jorge Nuno Pinto da Costa chegar a uma final europeia, que era algo impensável até então para o Futebol Clube do Porto, porque não tinha a dimensão que hoje tem. E ainda hoje é muito difícil, obviamente, chegar a uma final europeia, mas mais seria ainda naquela altura em que até ser campeão nacional era de facto mesmo muito, muito difícil. Com o pretexto de que estará aqui uma bomba. E por mim, se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. A final chegou mesmo em 1984, contra a Juventus, num jogo que ficou conhecido por o árbitro não ter sido muito correto connosco. E a verdade é que depois chega o título que eu considero ser o mais importante e o título número 1 da Taça dos Campeões Europeus em 1987, frente ao Bayern de Munique, que na altura era considerada a melhor equipa do mundo. Ainda hoje o Bayern de Munique é uma das melhores equipas do mundo. Lhe perguntavam qual era o título mais importante para ele, se era a Champions, se era a Liga Europa, a Taça Intercontinental, o Pentacampeonato, porque de facto foram tantos os títulos que foram tão importantes, mas a mentalidade dele era não, o mais importante é o próximo, porque o que está para trás já está no museu, já o conquistamos, já não podemos fazer nada em relação a isso. Podemos é pensar no próximo. O Porto neste momento o maior clube da Europa, mas não queremos parar, queremos fazer o melhor clube do mundo. Os campeões europeus contra o Bayern era surreal, portanto eu imagino a felicidade que tenha sido para todos os esportistas. Eu não era nascido novamente, mas imagino o que tenha sido para toda a gente. Ficou conhecido pelo gol do Madjer, de calcanhar. O outro gol também acho que não é tão falado como se calhar deveria, porque acho que é um gol fenomenal, passa pelo lateral de uma forma espetacular, faz o cruzamento e o Juari marca o gol. Portanto foi uma reviravolta fantástica, perderam 0, aos 70 e tal minutos ainda estava 1-0 para o Bayern e demos a volta e conquistamos mesmo a taça. E essa foi a rampa de lançamento para o Futebol Clube do Porto, porque aí pudemos ver que o céu era o limite, não havia limites para o Futebol Clube do Porto. Houve inovação também em muitos departamentos e em muitos setores. Hoje em dia nós com o telemóvel temos acesso às estatísticas, aos remates, às defesas, aos quilómetros, a tudo em tempo real, com os GPS, com tudo. Mas na altura isso não existia e foi um dos métodos que foi inovador para o futebol mundial. E que nos permitiu também, acredito eu, chegar a esse sucesso tão grande que tivemos nessa década. E José Neto foi também um dos responsáveis precisamente por essa área. Temos também a inauguração do Estádio do Dragão, que é um momento histórico e importante, em que muita gente também dizia que não era possível, que não era concretizável,
e novamente provamos, digamos assim, essas pessoas errado e conseguimos construir um estádio que, acredito eu, é o estádio mais bonito em Portugal e que muito nos orgulha a todos nós esportistas. A verdade é que foi Jorge Nuno Pinto da Costa que foi buscar o dragão precisamente ao nosso emblema, como sabem, e que nos tornou a todos os dragões. Criou a revista Dragões, criou o Estádio do Dragão, e hoje em dia toda a gente associa o Futebol Clube do Porto aos dragões, à nossa raça, à nossa mística. Houve um grande sonho que felizmente ele conseguiu concretizar, que era o de termos um museu, porque ele acreditava que merecíamos ter um espaço digno para receber as pessoas, e acho que é importante até para os próprios jogadores e tudo, irem ao museu e presenciarem os jogadores que vêm de fora, de outros países e que não conhecem o que é o Futebol Clube do Porto, poderem ir ao museu, e quem já teve a oportunidade de ir ao museu sabe que é mesmo um museu do outro mundo, e portanto quando lá vamos, saímos de lá mais portistas um bocadinho. É impossível que não seja assim, porque é de facto apaixonante. Uma pessoa entra no museu e sente toda a nossa raça, toda a nossa história. Está muito bem conseguido esse museu, e aconselho desde já a toda a gente que ainda não foi a visitar o Museu do Futebol Clube do Porto, porque é de facto fantástico e acho que dignifica e muito a nossa história. Foi mais um sonho e objetivo que ele conseguiu, e que nos orgulha a todos nós. Acho que bateu até o recorde de visitas para um museu relacionado com o desporto, com o futebol. Conquistamos novamente uma Liga Europa, num ano fantástico em que conquistamos tudo o que havia para conquistar: a Taça de Portugal, a Liga Europa, o campeonato. Nessa campanha houve um jogo com o Vila Real em que, salvo erro, estávamos a perder 1-0 ao intervalo. Nós tínhamos uma equipa de tal forma fantástica que sentia-se que íamos dar a volta, e a verdade é que penso que acabamos a ganhar 4-1 ou 5-1, foi algo assim deste género. Portanto, foi uma campanha de facto estrondosa e maravilhosa nesse ano. Isso depois, a entrada de Vítor Pereira, que em 2 anos perdeu apenas um jogo com o Gil Vicente, conseguiu o momento que está imortalizado no nosso museu, o Espaço K, que foi uma das melhores sensações que eu já vivi no Estádio Dragão. O estádio veio abaixo, não foi só o estádio. Porto, vai Porto, agora com o Lietzson, estava baixinho, tem agora a Luizão, pode partir, deu no meio, para Kelvin, vai para a área, bateu, rasteiro, gol! Mas foi de facto um momento especial, porque nós sabíamos que tínhamos que ganhar. O Benfica achava que ia lá fazer a festa, e aos 90 minutos ninguém acreditava, quer dizer, só num sonho, e portanto entra o Lietzson, entra o Kelvin, e o Lietzson faz a assistência para o Kelvin, um gol fantástico, e que nos deu o campeonato. Fomos campeões na Luz, com o gol do Herrera. Fomos novamente campeões, já no último mandato do Presidente, na Luz, com o gol do Zaidu. Fomos detentores pela primeira vez na história de todos os troféus a nível nacional, em que ganhamos a Supertaça, o Campeonato, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Portanto, éramos detentores de todos os 4 troféus a nível nacional, que nunca tinha acontecido por nenhum clube. Eu sinto que toda a gente no Porto, na cidade do Porto, que é onde eu moro, onde eu cresci, que sente orgulho e que há esta associação entre o Porto Cidade e o Porto Clube. Muita gente diz que o centralismo que já é um discurso do passado, mas isto sente-se e não tem a ver apenas e só com o futebol, nem só com o Futebol Clube do Porto. Só se interessam por nós quando dá jeito. E não pode ser assim, porque Portugal não se resume a Lisboa, não é só Lisboa, e temos todos nós que fazer mostrar isso, principalmente à classe política, que Portugal é muito mais do que Lisboa. Às vezes as pessoas quando me abordam dizem: eu desculpo estar a falar porque se calhar custa. Não, eu adoro que as pessoas me contem as suas histórias,
as histórias que tiveram com ele, e até ao momento a verdade é que não tive uma única pessoa a dizer o teu avô tratou-me mal, o teu avô foi mal educado comigo. Não, muito pelo contrário, toda a gente vem com carinho, com respeito. Olha, o teu avô veio aqui uma vez, nunca mais me esqueço, tirei uma fotografia, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e portanto isto são momentos que a mim, enquanto neto, obviamente me deixam muito orgulhoso e que eu gosto genuinamente de ouvir. Portanto, eu não tenho problemas nenhuns com isso, muito pelo contrário. E é bom sabermos que uma pessoa de quem nós gostamos tanto, que marcou a vida de muita gente, por isso é muito bom. E pronto, fica aqui a minha pequena homenagem, digamos assim, neste dia que faz um ano da partida do Presidente. Eu tenho muitas saudades dele, como devem imaginar, mas estará sempre no meu coração. Tenho a certeza que no coração de muitos de vocês, para sempre, no nosso coração. Jorge Nuno Pinto da Costa, ele costumava dizer que mesmo depois de morrer que continuava a ser portista, porque até no céu, o céu é azul. Eu tenho uma tatuagem no meu braço e eu tenho pavor, tenho pânico, fobia a agulhas, mas eu queria fazer uma coisa com significado e só havia uma que me viesse à cabeça, que era obviamente a assinatura. Até o dia em que eu morrer, terei a assinatura de Jorge Nuno Pinto da Costa no meu braço, e acima de tudo o seu amor no meu coração. Obrigado a todos e boa tarde. Viva o Futebol Clube do Porto.